Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, noite de terça-feira, não é? 31 de outubro, e precisamos estar cada dia mais e mais aos pés de Cristo, buscando nele toda a nossa força, porque os dias são maus e estão cada dia mais né? Mais maus. Que o Senhor nos ajude e nos proteja. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento na sua presença, por mais um estudo da sua palavra para todos aqueles que querem aprender do Senhor. Me ajude a falar aquilo que o Senhor tem colocado na minha boca. Que eu diminua e que o Senhor cresça cada vez mais. Assim venha nos alimentar com a sua palavra. O Senhor é a palavra, o Senhor é este pão que tua igreja precisa, que teu povo precisa. Me ajude a transmitir a cada um dos teus filhos tudo aquilo que o Senhor quer que eles saibam. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é A Família de Jacó e as Revelações Bíblicas. Então, o que a família de Jacó tem a ver com as revelações bíblicas, tem a ver com as profecias. Então, quem é Jacó? Ou quem era Jacó? Então, Jacó, nós já sabemos, é o terceiro patriarca, né? Jacó é o filho de Isaac, filho de Abraão. A mãe de Jacó era Rebeca, filha do irmão de Sara, mãe de Isaac. Sara era irmã de Abraão por parte de pai. Logo, todos desta família faziam parte do mesmo sangue, tanto por parte de Abraão como de Sara. Então, Jacó casa com as duas filhas de Labão, seu tio, irmão de sua mãe, e de Abraão. Então, Labão, ele era parente tanto de Sara como de Abraão, né? E as esposas de Jacó eram Lia e Raquel. Lia e Raquel e suas duas servas, Bila e Zilpa, deram a Jacó 12 filhos. Então, essas 4 mulheres deram para Jacó 12 filhos, formando assim a nação de Israel. Lia deu 6 filhos e uma filha para Jacó. Raquel deu 2 filhos para Jacó. E as duas servas de Lia e de Raquel deram 4 filhos para Jacó. Assim, as 12 tribos de Israel é a nação total de Israel. Então, os 12 filhos de Jacó formam a totalidade de Israel, toda a nação de Israel. Então, Lia e Raquel viviam em intensa disputa por Jacó. Então, Jacó era disputado tanto por Lia como por Rebeca, né? Por Raquel. A Rebeca era a mãe de Jacó. Então, Jacó teve apenas uma filha que Lia lhe deu. Então, para Jacó constituir esta grande família não foi fácil, pois ele teve que trabalhar muito para o pai das suas futuras esposas. Então, Jacó ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas recebeu Lia. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então, o que Jacó e sua família têm a ver com o mundo espiritual
e o destino da humanidade. Então, o que Jacó e a sua família tem a ver com o mundo espiritual e o destino da humanidade? Primeiro, Abraão, Isaque e Jacó representam o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. As duas esposas de Jacó representam a nação de Israel, só que a nação de Israel dividida em dois reinos, ou melhor, em duas casas. E você pode ver isso aqui em 1 Reis 11, do 9 ao 13, e o capítulo 12, do 16 ao 17. Vocês podem ler em casa, né? E a Israel que luta entre si. Então, Lia e Raquel representam a Israel que luta entre si, que estão sempre em guerra. A gente vê que o reino de Israel sempre lutando com o reino de Judá. Quando Jesus veio a esta terra, o reino de Israel e o reino de Judá ainda estavam em guerra, estavam intrigados, eles não se amavam, eles se odiavam. Então, os samaritanos e os judeus se odiavam. Então, o reino de Israel são os samaritanos e o reino de Judá são os judeus. Então, as duas esposas de Jacó, Lia e Raquel, também representam uma pessoa. Preste atenção. Lia e Raquel representam uma pessoa. Representa eu e você. Ou melhor, representam as duas partes do ser humano que já tem Jesus. Representa a parte terrena da pessoa e a parte espiritual. Preste atenção isto. Então, em Gálatas 5, do 16 ao 17, e Romanos 8, do 5 ao 10, Paulo mostra muito bem esta guerra entre a carne e o espírito da pessoa que já tem Jesus. Então, eu vou ler bem aqui Gálatas 5, do 16 e o 17, que diz assim. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, Lia e Raquel, elas sempre lutaram por Jacó. Então, desde que casaram, sempre houve esta luta. E Lia e Raquel representam os dois reinos de Israel divididos, o reino de Israel e o reino de Judá. Então, Lia e Raquel representam a Israel dividida em dois reinos. E também representa uma pessoa, representa a parte carnal e a parte espiritual. Então, continuando aqui, né? Em Gálatas 5, do 16 e 17, a gente vê esta luta entre o Espírito de Deus lutando com a nossa carne, aquele que já tem Jesus, o Espírito de Deus está nele. E ele luta com a nossa carne para a gente não fazer o que a gente quer, porque a nossa carne quer pecar. Então, Lia e Raquel só começaram esta guerra depois de se tornarem esposas de Jacó. Portanto, só quem verdadeiramente é filho de Deus tem dentro de si esta guerra por Jacó. Quer dizer, o Espírito de Deus que está no nosso espírito, ele luta com a nossa carne para que a gente não peque, não desobedeça Deus, não desobedeça Jesus. Então, pois o Jacó humano representa tanto Jesus como o Espírito Santo. Então, já falei em outros estudos. Então, por que o Jacó humano representa tanto Jesus como o Espírito Santo?
porque Jesus foi quem casou com a noiva, ou melhor, quem casou com Israel. Mas Jesus, ele veio em forma de homem, morreu na cruz, pagou o preço exigido pelo Pai eterno, né? E Jesus foi para o céu. Quando Jesus foi para o céu, então ele mandou o Espírito Santo para ficar com a igreja. Por isso Jesus representa tanto o Filho, Deus Filho, como Deus Espírito, né? Porque o Deus Filho pagou o preço pela sua noiva. E o Deus Espírito está na sua noiva, cuidando desta noiva, sarando, santificando, e para haver a glorificação, para que ela vá ao encontro de Jesus e Jesus a leve para o céu. Então, os 12 filhos de Jacó são também as 12 tribos de Israel, ou a nação de Israel. As 12 tribos de Israel separadas significa a nação de Israel dividida em 2 reinos. Então, ela separada em reino de Israel, ou casa de Israel, e reino de Judá, ou casa de Judá. Então, as 12 tribos divididas representa a nação de Israel dividida em 2 reinos. Estes reinos divididos também significa 2 Israel. Preste atenção. Os 2 reinos dividido, a Israel dividida em 2 reinos, significa também 2 Israel. 2 Israel. Significa a Israel terrena e a Israel espiritual. Então preste atenção. A Israel terrena é a que vive em busca somente das coisas deste mundo, do pecado, mas também representa a Israel espiritual que nega este mundo e anda em busca das coisas espirituais. Então, os 12 filhos de Jacó separados representam 2 reinos, que também representa 2 Israel. Representa a Israel espiritual, mas também representa a Israel terrena. A Israel terrena é o reino de Judá, e a Israel espiritual é o reino de Israel, a casa de Israel, porque se voltou para Deus. Então, a Israel terrena quer agradar somente a sua carne. É o que a gente vê hoje, né? O seu eu, a sua velha natureza. Então, a Israel terrena é essa que a gente vê que ela luta com a força do seu braço. Ela não crê em Jesus, ela anda em busca das coisas materiais. Quando Jesus veio a este mundo, Jesus já disse, não se pode adorar 2 senhores. Não se pode amar a Deus e ao dinheiro. Então, os Judá, eles já buscavam somente o dinheiro. Então, eles não quiseram Jesus, eles preferiram o dinheiro, preferiram o mundo, e ainda está do mesmo jeito. Então, tal que eles odeiam a Jesus. Não são todos os judeus, mas a maioria deles. A Israel espiritual quer agradar o Espírito de Deus, quer fazer a vontade do Pai eterno. A Israel espiritual é a igreja, que já recebeu Jesus como Salvador de sua vida e quer fazer a vontade de Deus, quer obedecer a palavra de Deus. A família de Jacó não tem a ver somente com este mundo terreno, mas principalmente com o mundo espiritual. Então, a Israel terrena representa a carne do homem, que sempre quer fazer a sua própria vontade, e também a vontade deste mundo e do diabo. Então,
aqui em João 8:44, Jesus diz lá para os judeus que não criam nele: vocês são do diabo, o diabo é o pai de vocês querem agradar, fazer a vontade do pai de vocês. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então vocês podem ler direitinho lá. Então, a Israel espiritual representa a parte espiritual da pessoa que quer fazer a vontade do Pai Eterno e luta com a sua parte terrena para não desobedecer a Deus. Então, a Israel espiritual é aquela que já tem Jesus dentro de si. São todas as pessoas que creram em Jesus verdadeiramente, convidaram Jesus para entrar na sua vida. O Espírito Santo está dentro desta pessoa e está lutando com a carne dessa pessoa para que esta pessoa obedeça ao Pai Eterno e abandone as coisas deste mundo. E esta pessoa quer agradar a Deus, quer fazer a vontade de Deus. Mas a Israel terrena, ela odeia Jesus, ela gosta das coisas deste mundo, ela vive buscando um Cristo que venha governar este mundo, que ele esteja em Israel, mandando em todas as nações. E ela luta com as armas deste mundo. A Israel espiritual não tem nação neste mundo, são pessoas de todas as nações, inclusive de Israel, e eles não têm armas, não têm exército, não tem nada. Então, a nação, a Israel espiritual, o exército dela é o exército espiritual de Deus, e ela luta com as armas espirituais, e ela tem uma armadura de Deus para se vestir, para poder vencer as trevas. A Israel espiritual não luta com os homens, e sim com os demônios, porque a nossa luta é espiritual, como Paulo diz lá em Efésios 6:12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades, os principados e os dominadores. Então, a Israel espiritual luta com demônios. Lia, por ser a irmã mais velha, representa a carne da pessoa. Então, preste atenção aqui. Lia representa a parte terrena da pessoa, porque eu disse que Raquel e Lia representa também uma pessoa. Representa as duas partes da pessoa. Representa a parte terrena, que é a nossa carne, que é o nosso corpo, mas também representa a parte espiritual, que é a nossa alma e o nosso espírito. Então, Lia representa a carne terrena, a parte terrena, representa a carne, a nossa humanidade, caída no pecado e em guerra com o Espírito de Deus. Gálatas 5, do 16 ao 17. Raquel, por ser a irmã mais nova de Lia, e segundo Paulo, vamos ver o que é que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Paulo fala lá sobre este assunto. 1 Coríntios 15, do 45 ao 49, nos diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. Então, Paulo aqui está falando do homem Adão e do Adão espiritual. Está falando do Adão terreno, caído no pecado, que desobedeceu a Deus, que foi o primeiro Adão, mas também está falando do Adão espiritual, que é Jesus, que veio em segundo lugar, que nunca pecou. E ele está dizendo que primeiro é o terreno, primeiro é o homem terreno, primeiro é a parte terrena, depois a parte espiritual. Então, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, aqui Paulo, ele fala bem direitinho essas duas partes do homem. Aqui ele retrata isso aqui mostrando o Adão terreno e o Adão espiritual. Está falando do Adão no pecado e o Adão sem pecado. Então, representa as nossas duas partes, né? A nossa parte terrena, que é a que é caída no pecado, que vem, não é? Do pecado, que veio de Adão, do Adão caído, mas também representa a nossa parte espiritual, nosso espírito nascido em Deus, que se tornou vivo, que se tornou o espírito vivo em Cristo, se tornou vida. E ele vem de Deus. Então, Paulo aqui está dizendo que primeiro vem o terreno, depois o espiritual. Como a primeira esposa de Jacó foi a Lia, a mais velha, né, que veio primeiro, ela representa a nossa carne. E Raquel, como foi a segunda esposa de Jacó e era a mais nova, Raquel representa a Israel espiritual. Então, preste atenção. Por isso, Jesus veio para os seus, ou melhor, o Jacó espiritual, que é Jesus, veio para a parte espiritual da nação de Israel. Então, Raquel, que representa Judá, ela é a parte espiritual. Assim como o Jacó terreno queria a Raquel espiritual. Então, o Jacó terreno, ele queria a Raquel, a segunda filha de Labão. Ele não queria a Lia. Ele não queria a primeira filha. O Jacó terreno, ele queria a segunda filha. Assim, Jesus, o Jacó espiritual, ele queria Judá, ele não queria a Samaria. Preste atenção. Então, a primeira filha é a terrena e Deus não quer essa parte como ela está, a parte caída no pecado. Deus não se agrada. Então, o Jacó terreno representa o Jacó espiritual. O homem terreno representa o homem espiritual. Primeiro vem o homem terreno, depois vem o espiritual. Primeiro vem o Jacó terreno, depois vem o Jacó espiritual. O Jacó terreno escolheu a segunda irmã e o espiritual também, porque ela representa o espiritual, mas ali representa a carne, representa a terrena, representa a caída no pecado. Só que a parte espiritual, né? Só que para a parte espiritual vir para Jesus, preste atenção isso aqui. Só que para a parte espiritual vir para Jesus, primeiro a parte terrena teria que vir para Jesus. Porque primeiro foi feito o homem, foi feito o corpo do homem, foi feito de barro. Depois foi que Deus soprou nas narinas do homem o espiritual, a parte espiritual. Então, primeiro veio o terreno, depois o espiritual. Então, Lia representa a parte terrena. Então, ela teria que vir primeiro para Jesus, não a Raquel, não a parte espiritual. Então, por isso, Lia teria que vir primeiro, teria que ser salva primeiro. Então, primeiro a parte terrena teria que vir para Jesus, o Jacó espiritual. Primeiro a parte humana da pessoa teria que se render a Jesus, para que o espírito tivesse vida. Então, vida espiritual. Então, em Romanos 10, 9, nos diz assim. Romanos, capítulo 10. Romanos 10, 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás
salvo. Então preste atenção. Aqui no versículo 10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, o que é que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 10, verso do 9 ao 11? Nos diz que a boca é quem confessa Jesus. A boca é a parte humana, é a parte terrena. É com a boca que você confessa. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é isto que Paulo está dizendo. Então, mas é o coração quem crê em Jesus. Então a boca confessa que Jesus é o seu Salvador, que você já o recebeu, que você tem ele em sua vida. Mas se no seu coração você não creu, então não adiantou você só confessar. Então você confessa aquilo que seu coração crê. Então a pessoa que verdadeiramente creu em Jesus, então a boca dela vai confessar isso para que todos saibam. Então a boca tem que confessar aquilo que o Espírito está crendo. Ou melhor, o corpo da pessoa tem que agir baseado na fé do seu coração, ou melhor, do seu espírito. Em coração é o espírito. Então, o seu corpo, muitas pessoas não falam, né? Mas ela não fala através da boca, mas fala através de sinais, mas fala através de gestos, né? Mas fala através da escrita. Então, estas pessoas que não falam, né, são mudas, elas gesticulam com o seu corpo, elas se comunicam que são de Jesus. Então elas têm a maneira de confessar a sua fé em Cristo. Então Eva creu na palavra da serpente, mas o pecado dela só foi consumado quando o corpo dela pegou o fruto e comeu. Então Eva já tinha crido na palavra da serpente, mas enquanto ela não foi lá e pegou e comeu, quer dizer, o corpo dela, a primeira parte que foi feita, teria que fazer isso, porque foi a primeira parte que Deus fez. O espírito já cria que na palavra da serpente, mas o corpo teria que agir para demonstrar, para revelar o que estava no coração dela, de Eva, né? E quando ela pega o fruto e come, então ela está revelando que ela estava crendo na palavra da serpente, e a serpente agora seria o seu Deus. Então, através do seu corpo, da sua boca, o pecado entrou em todo o seu corpo e também em seu espírito e o matou. Então, e a matou, não é? Também aconteceu a mesma coisa com Adão, quando ele ouviu a voz da mulher dele e obedeceu a mulher dele, também obedeceu e comeu o fruto e morreu também. Então, resumindo, a ação do corpo é a revelação da fé do nosso coração ou espírito. Então, quando o nosso corpo está agindo, está fazendo alguma coisa que o nosso espírito creu, então ali está revelando o que tem no nosso espírito. E Deus diz que tudo que está escondido será revelado. Então, aquele pecado, aquele desejo, aquela vontade que está lá no seu coração, ela vai ser revelada através do seu corpo. Então, como o pecado de Eva se revelou, né, foi revelado através do corpo, também a fé em Jesus tem que ser revelado através do corpo. E é através da fala, é através do gesto, é através da escrita, você confessando.
Porque Jesus é o Senhor, por isso você tem que confessar, porque aqui Paulo está dizendo, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você tem que confessar com a boca aquilo que o seu coração, seu espírito já creu. Assim como Eva usou a boca humana para comer a fruta e desobedecer a Deus, revelando a sua nova crença, a sua fé na serpente, assim também todos os que creem em Jesus têm que usar a sua boca, ou melhor, usar a sua comunicação humana para revelar a sua nova fé, para revelar em quem você está crendo agora, para revelar para o mundo quem é o seu novo Deus e Senhor. Então, por isso você tem que confessar com a boca, porque a boca representa a primeira parte que foi feita do homem, representa o corpo, representa a carne. E se foi com a boca, se foi com a carne que Eva pecou, é com a boca, é com a carne que você tem que confessar Jesus também. A família do Jacó humano representa a família do Jacó espiritual. Então, primeiro veio o terreno, depois o espiritual. Então, primeiro veio o Jacó terreno, depois o Jacó espiritual. Por isso, o Jacó espiritual estava sentado próximo ao poço que o Jacó terreno tinha cavado. Em João 1, do 11 ao 12, Jesus veio para os judeus, que era a parte de Israel. Então, em João 1, do 11 ao 12, diz assim, né? Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Jesus, o Jacó espiritual, veio para a parte espiritual que era Judá. Mas Judá não recebeu Jesus. Então, o Jacó terreno pagou pelo preço que o pai exigiu para o dote do casamento com a Raquel. Mas na hora não foi dado a Raquel, mas sim a Lia, a irmã mais velha, que representa a parte terrena, que representa a nossa carne. E Jacó depois casou com a Raquel, que primeiro vem a parte terrena. Então Jesus veio para os judeus, que eram a parte de Israel, que ainda estava totalmente, que não estava totalmente com a sua lâmpada apagada diante de Deus, mas que já estava se apagando. Então, Judá era a parte espiritual da nação de Israel, que representava a Raquel. Judá é a parte que ainda tinha a Torá, que eles ainda tinham o templo, que eles ainda tinham aqueles rituais, que ainda tinham os sacrifícios, que ainda lia a Torá, ainda ensinava, né? Mesmo muitas partes não sendo ensinada como deveria. Aqui em Mateus 25, na parábola, né, das 10 virgens, o capítulo 25, versículo 8, a gente vê bem aqui. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas se apaguem. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apaguem. Então, as lâmpadas aqui das loucas, das virgens loucas, que é o reino de Judá, estavam quase se apagando. Então, quando Jesus veio, esta casa de Judá, ela ainda tinha a lâmpada acesa, mas a casa de Israel já tinha morrido espiritualmente. A lâmpada dela já estava completamente apagada, porque eles abandonaram Jesus.
Eles abandonaram o Pai Eterno, eles morreram, eles se misturaram em casamento com os gentios. Então, a casa de Israel se tornou gentil. Jesus mesmo disse, certa vez, quando curou 10 leprosos, então voltou um samaritano para agradecer, para louvar ele. E ele foi salvo. E Jesus disse, cadê os outros 9? Só voltou este estrangeiro? Quer dizer, os outros 9 eram judeus, mas não quiseram. Mas aquele samaritano voltou porque ele reconheceu Jesus como seu Deus e foi salvo, né? Mas o seu povo, né? Os judeus, que representava a parte espiritual de Israel, não creu em Jesus como seu verdadeiro Messias. Eles não entenderam que o seu Messias era um homem comum, como os demais homens, com uma diferença: ele não era pecador. Então Jesus, ele estava ali no meio do povo como um homem, como qualquer outro homem, e pobre, né? E andava com o quê? Com os pescadores, andava com os discípulos dele, era o que? Era publicano, pessoas que não tinham condição. Então, os judeus não aceitaram esse Messias, um Messias comum, um Messias pobre, um Messias que andava com gente pobre. Então, eles não receberam este Messias, ele não era pecador, ele era o Filho de Deus. Mas devido à aparência de Jesus ser igual, né, às dos outros homens, dos demais homens, o seu povo, que não conhecia as escrituras, devido os religiosos ocultarem algumas profecias, né? Isaías capítulo 54, se não estou enganado, que fala do Messias sofredor, do Messias que iria morrer. Esta profecia, este capítulo de Isaías não era muito pregado, ensinado entre o povo. Então, em relação ao Messias, o povo do Messias não reconheceu o Messias quando ele esteve na terra. Então, os religiosos ensinavam suas profecias de que o Messias iria vir, iria governar o mundo, iria assumir o trono de Israel, governar o mundo, e os judeus iriam mandar em todas as outras nações. Mas esta profecia que dizia que o Messias iria ser desprezado, iria ser rejeitado, iria morrer, esse Messias não foi ensinado para o povo, e o povo, quando veio Jesus, eles não reconheceram Jesus como sendo o seu Messias, porque não foi isso que foi ensinado para Jesus, para o povo judeu. Então, estes religiosos que ocultaram algumas verdades sobre o Messias foram os mesmos religiosos que espalharam muitas mentiras sobre o Messias. Então, esses religiosos, né, os sacerdotes, todos eles, então, além deles terem condenado Jesus à morte, também espalharam a mentira de que os discípulos pegaram o corpo de Jesus e esconderam, né? Jesus não ressuscitou, é mentira. Ele dizendo, os discípulos que pegaram o corpo dele e esconderam. Então, esta foi a mentira que espalharam. A gente vê isso lá nos livros, nos primeiros livros, né? Os 4 primeiros livros. Então, para todo o povo, então espalharam isso para todo o povo de Judá, essa mentira. Por isso eles, até hoje, não acreditam na verdadeira palavra do Messias, do Messias, da palavra de Jesus. Então, para eles, Jesus é um impostor, porque foi pregado mentira para eles, como também foi pregado mentiras para a igreja, em relação a muitos ensinos que hoje nós temos, não? Mas no Apocalipse 14, do 14 ao 16, os irmãos podem ler. Então, aí Jesus vai fazer a ceifa dos judeus.
neste capítulo aí. A ceifa dos samaritanos foi feita em João, no capítulo 4, né? Lá Jesus fez a ceifa da casa de Israel, dos samaritanos. Eles se voltaram para Jesus. Então, no Apocalipse 14, do 14 ao 16, eles irão crer em Jesus. E eles irão crer e Jesus fará a colheita do remanescente de Judá. Já que os judeus não receberam o seu Messias da primeira vez que ele veio a esta terra, e nem eles poderiam receber, pois primeiro vem o terreno, depois o espiritual. E o terreno era a Lia, não a Raquel. O terreno é o nosso corpo e não o nosso espírito. Então Jesus foi atrás da parte terrena de Israel. Jesus foi atrás dos samaritanos. Então, já que os judeus rejeitaram Jesus, né, então ele foi atrás dos samaritanos, a parte terrena de Israel, a Lia, porque ele primeiro teria que casar com a Lia, como Jacó. Então Jacó pagou o dote para casar com Raquel, mas o pai de Raquel e Lia deu Lia. O pai de Israel é Deus. Então Jesus veio para ajudar, mas Deus deu a Lia. Deus deu aos samaritanos primeiro. E os samaritanos junto com os gentios. Então, a Lia teria que casar primeiro com Jacó, ou melhor, o reino de Israel, né? Jesus foi atrás das 10 tribos de Israel que estavam mortos espiritualmente e unidos com os gentios, com os idólatras, e viviam na idolatria. Você pode ler João 4, 20 ao 24. Deixa eu ver bem aqui. João capítulo 4, versículos do 20 ao 24, nos diz assim. João conversando lá com a mulher samaritana, não é? Samaritana aí representa o reino de Israel, representa a casa de Israel. Versículo 20 diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os seus adoradores, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus diz assim: olha, não é mais necessário adorar, nem nesse monte, nem no templo, porque Deus é espírito e Ele quer que os seus adoradores de agora em diante, adore Ele espiritualmente. Mas a mulher diz aqui no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte. Então eles viviam na idolatria, porque quando a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, Jeroboão ficou com o reino de Israel e Jeboão ficou com o outro, com Judá. Então Jeroboão, ele levou o povo de Israel à idolatria, e o povo de Israel morreu espiritualmente e ainda adoravam outros deuses. Mas eles, ao ouvir a palavra de Cristo, se arrependeram.
Então Jesus foi buscar a parte terrena da nação de Israel, mas também do ser humano individualmente, para que a fé que já estava no espírito da pessoa, né, se revelasse ao mundo. Então, quando você ouve a palavra de Deus e você crê em Jesus como Salvador, então a sua boca vai confessar a fé que você já tem em Jesus. Jesus veio para Israel, mas também para toda a humanidade. João 3,16. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, para Judá, ele veio para o seu povo Israel. Mas para a humanidade, Jesus veio para cada pessoa individualmente. O reino de Israel, a samaritana, não é a Samaria, que estava morta em seus delitos e pecados, creu em Jesus como seu Messias e começa a voltar para o seu Deus, né? Para o seu Pai, para o seu Senhor, para o seu marido. Então, o seu criador, o seu esposo. A Lia se casa com o seu Jacó espiritual e se torna espiritual. Então, João 4, vou ler bem aqui, João 4, 39, nos diz o seguinte. João 4, 39 ao 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-lhe tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então eles voltaram crendo em Jesus. Então a boca deles confessaram aquilo que no coração dele já estava vivendo. Eles creram no seu espírito que Jesus era o verdadeiro Messias e a boca confessou e eles receberam, já estavam voltando. Então o reino de Israel começa a voltar. Só que o reino de Israel é a Lia, né, que representa também o nosso corpo, que representa todas as pessoas que arrependidas vêm para Jesus. Ele estava junto com os gentios. Então, por isso, todos os gentios que querem Jesus como seu Salvador têm esta oportunidade, né? Tem esta oportunidade de ter Jesus, de ter a salvação. Então, você lê os versículos antes, aí Jesus ele diz para os discípulos, né? Vocês dizem que falta 3 meses ainda para a colheita? Pois olhe, porque os campos estão brancos. Então Jesus estava falando dos samaritanos, e ali ele ia colher os samaritanos. E ele colheu os samaritanos. E os samaritanos, que era parte terrena da nação de Israel, que representava Lia, começa a voltar para o seu Deus, para o seu Senhor. Mas a parte espiritual, que representa Judá, ainda não voltou. Eles ainda precisam se arrepender. Então, já Raquel, o reino de Judá, ainda não veio para o seu noivo, seu esposo. Raquel só irá se casar com o Jacó espiritual depois das bodas de Lia, a irmã mais velha. Então, primeiro o Jacó terreno casou com a Lia, depois ele casou com a Raquel. A parábola das 10 virgens nos diz isso. Primeiro Jesus levará a sua igreja, depois Jesus voltará para o reino de Judá. Então, Jesus, ele
primeiro salvou a parte terrena, a parte carnal de Israel, mas salvou o homem por completo, individual. Lia é a igreja e ela será tirada em breve deste mundo de trevas para ir ao encontro do seu esposo nos ares. Aí você vai ler em 1 Tessalonicenses 2,17, João 14, vou ler bem aqui, João 14, do 1 ao 3, né? Que é uma profecia que Jesus deixou para a gente. E que às vezes as pessoas não prestam atenção. Aqui, João 14, do 1 ao 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, eu vou preparar morada para vocês. Quando estas moradas estiverem prontas, eu vou voltar para levar vocês. Jesus diz: eu vou levar vocês. Jesus não está dizendo: eu vou voltar e ficar com vocês nessa terra. Não. Ele está falando aqui para os discípulos. Ele está falando aqui para a igreja. Ele está falando aqui para a parte que primeiro se voltou para ele. Ele está falando aqui para o reino de Israel. Ele está falando para a casa de Israel. Ele está falando para os samaritanos e todos os gentios que se tornaram igreja, que se tornaram o reino de Israel, o reino espiritual. Então, somente depois das bodas do Jacó, o Jacó espiritual, né, com a Lia, irmã mais velha de Raquel, é que o Jacó espiritual, vou ler bem aqui, somente depois das bodas do Jacó com a Lia, a irmã mais velha de Raquel, é que o Jacó espiritual voltará para receber a Raquel, que já estará pronta para o seu casamento. Então, primeiro o Jacó terreno, né, casou com a Lia, ele pagou pela Raquel, mas recebeu a Lia. O Jacó espiritual, que é Jesus, veio para Raquel, mas recebeu a Lia, recebeu os samaritanos, recebeu o reino de Israel. Mas na segunda volta dele, vinda para essa terra, ele vai casar com o reino de Judá, mas ele já traz o reino de Israel, ele já traz ali, ele já traz a igreja, já vem com ele. Porque quando Jacó casou com Lia, e depois das bodas deles com Lia, ele ficou com a Lia e com a Raquel, né? Porque as duas agora já eram esposas dele. Mas ele teve a primeira semana com a Lia e a semana dele com a Raquel. Então, que o Senhor nos ajude. Eu espero que os irmãos possam ter entendido este estudo. Se não entendeu, ouça mais uma vez até entender. Eu já tenho esse estudo lá. Quem é o esposo de Israel? Lá eu falo bem direitinho, que é só um resumo. Que os irmãos... E aqui eu tenho algumas coisas a mais, né? Então, vou continuar falando isso aqui, porque o Senhor me revelou mais algumas outras coisas para que os irmãos tenham esse crescimento. Que o Senhor nos abençoe. Seja bem-vinda, Edmiram. Atiasmaia. Que o Senhor abençoe você, né? Infelizmente, nós já estamos terminando e você pode ver depois, né? Então, mande essa live para frente, que o Senhor venha, né? Abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, a nossa visão espiritual. Estamos nos últimos anos da igreja nessa terra. Precisamos estar em comunhão com Cristo. Precisamos aprender a palavra de Jesus. Então, a família de Jacó tem tudo a ver com o espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Dê o seu bonzinho, compartilhe, comente.
Vá lá no YouTube, se inscreva lá no meu canal Estudos com Maria Antônia. Também lá, participe lá com o seu comentário, com o seu mozinho, e que o Senhor nos abençoe. E até sábado, continuando esses estudos.